Hoje eu vim aqui falar sobre o relativismo moral, né? Eu dei uma pincelada lá no meu perfil do Instagram sobre o assunto, né? Mas eu acho que cabe um vídeo um pouco maior aí, né? Eu explicando certinho e dissertando em cima das coisas, o que é cada coisa, né? E mostrando armas que nós cristãos podemos ter contra isso daí, contra esse tipo de cultura, contra o que é pregado como se fosse uma verdade, né? Porque o relativismo ele está sendo pregado como se fosse uma verdade que não pode ser discutida e não dá para concordar com esse tipo de coisa, né? Tudo dá para ser discutido, tudo dá para a gente conversar, né? E mesmo que a gente não chegue em nada, em solução nenhuma, tudo tem que ser discutido, tudo pode ser discutido, né? Então vamos lá, né? Para começar aqui, eu peguei o significado de relativismo moral para mim falar o que está escrito no Google, para não falar que eu estou inventando, né? O que é relativismo moral? Vou ler o que está escrito aqui. Relativismo moral é uma posição filosófica que defende os julgamentos morais não relativos a um contexto cultural, social ou individual. Princípios: não há verdade absoluta e universal. Moralidade é subjetiva e depende da perspectiva de cada indivíduo ou grupo. Uma ação pode ser considerada moralmente incorreta em uma cultura ou contexto, mas imoral em outro. Não podemos dizer que o código moral de uma sociedade é mais verdadeiro ou mais razoável do que outra. Tipos de relativismo moral descritivo, relativismo moral metaético, relativismo moral normativo. Diferenças com o absolutismo moral. O absolutismo moral, por sua vez, é a crença de que a moralidade é a mesma em todas as culturas, né? Como que a gente pode rebater isso daqui, nós que somos cristãos, né? Nós que defendemos uma causa que é a causa de Jesus Cristo, né? Que morreu por nós. Como a gente pode se defender desse tipo de coisa? Porque muitas vezes a gente é atacado, só que a gente não sabe como responder. Eu acredito que essa questão de relativismo moral é uma questão até idiota, né? Uma coisa muito simples de se responder, uma coisa muito simples de se falar. Eu não vou entrar muito nas questões aqui, nas separações, que tem vários tipos de relativismo, mas na maioria das vezes é tudo a mesma coisa, né? Relativismo moral, descritivo, né? Tudo é questão de você relativizar o tipo de coisa, né? Querer definir que uma coisa é certa ou definir que alguma coisa não é errada com base no que você acha do mundo. Pode-se dizer assim, né? Como se não tivesse uma diretriz certa que a gente teria que seguir, né? Primeira coisa, eu vou dar um exemplo do que é isso, né? Vamos imaginar numa situação que duas pessoas relativistas, né, elas se encontrem, né? Um cara tá lá andando na rua tranquilo, né, de boa, passeando à tarde. Aí vem outro, relativismo moral, né? Relativista moral, um nobre, né, andando na rua bem tranquilo. Esse nobre, ele vai e apalpa o bumbum desse outro que estava passeando à tarde. Esse cara que tava passeando na tarde, ele faz assim, ele estranha, né? E ele já ia pegar o seu celular pra ligar pra polícia, prestar queixa, né? Mas ele não pode prestar queixa, porque se ele prestar queixa, ele vai estar indo contra o que ele acredita, né? Porque com base na relatividade moral, aquilo pode ser errado para ele, aquilo pode ter desagradado aquele movimento que o nobre fez, mas na cabeça do nobre aquilo ali é certo, né? Não há limites. Não há limites para a satisfação, para o prazer. Aquilo deu prazer para ele. Então, se a gente for pensar tudo com essa linha de pensamento, fica difícil da gente definir o que é o certo e o que é errado. Fica tudo bagunçado. Daqui a pouco não tem mais ninguém preso. Daqui a pouco tá todo mundo solto fazendo o que quiser, todo mundo furtando, todo mundo fazendo o que quiser, e porque a sociedade tá uma bagunça. Então não tem como acreditar nisso daí. Com base nesse exemplo que eu dei, foi um exemplo meio esdrúxulo, mas né, é uma coisa muito leviana, não tem esse tipo de coisa usada para ir contra a Bíblia, para falar que a Bíblia tá querendo impor alguma coisa, né? Hoje em dia, os cristãos, a gente não impõe nada a ninguém, né? A gente só fala a verdade, só fala o que tá ali, né? Que Jesus é a única salvação que a gente tem, né? Então a gente não tá querendo impor nada a você, você que tá reprimindo, né? Falando que
que a gente que tá errado, que não tem sentido no que a gente diz, sendo que a religião cristã tem muito mais sentido do que esse tipo de fé, né? Esse tipo de fé relativa, né? Que você não sabe nem o que é certo e o que é errado, né? Que muda de uma pessoa para outra. Imagina o que é certo para um maníaco, imagina o que é certo para uma pessoa que comete outros tipos de crimes aí. Então não tem muito sentido se a gente for julgar tudo com base nisso daí, né? Fica uma coisa meio, né? Fica tudo a Deus dará, pode-se dizer assim, né? Então, né? É lógico, né, gente? Se a gente for pegar na questão de beleza, né? A questão de, se a gente for avaliar beleza, é lógico, dependendo da cultura, da característica, isso muda, mas não é alguma coisa que vai destruir a sociedade, né? A questão da beleza, a gente pode, uma cultura é assim, a outra cultura é diferente, então o que é bonito para um, mas isso depende das características do rosto das pessoas, de como as pessoas se portam em outra cultura, né? Mas não que não exista um certo e um errado. O triângulo, ele tem 180 graus em todos os lugares, né? Qualquer triângulo ele vai ter 180 graus. Então, tem verdades que são sim absolutas, né? Mas, né? É isso que eu tinha para falar hoje.